Eu fui provedor de internet durante os últimos 20 anos, até novembro de 2018. Eu trabalhava ativamente ainda como provedor de internet. Fui presidente da Internet Sul por 2 mandatos. Trabalhei também com o nosso presidente aqui da Pronet, o Thiago. Fui presidente da Internet Sul, junto com o Alexandre da Contato, aí, que muitos conhecem. Fundamos a Pronet, né, numa parceria muito forte naquela época com a Internet Sul. Depois que eu me aposentei, assim, vamos dizer assim, de ser provedor de internet, eu vendi o meu provedor em 2015, ainda trabalhei como provedor até 2018, então vendi e acredito que vendi muito bem, nunca revelei esse número, até por questões contratuais, até o ano passado eu não podia revelar essa informação, mas meu contrato já venceu, esse provedor até já foi revendido para uma outra empresa. Meu provedor chamava SiteSul Internet, tinha um pouco mais de 1.000 clientes naquela época, a maioria deles empresas, então tinha um ticket médio bem alto, e eu vendi ele por um pouco mais de 27 vezes o faturamento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Claro que hoje os números são um pouco diferentes, mas na época meu provedor era um bom negócio para quem comprava, e quem comprou fez um grande negócio. Fez um grande negócio porque comprou o provedor muito bem. Desde 2018 tenho me dedicado então a ajudar muito na gestão. Eu tenho muita coisa na área técnica do meu passado, então até 2015 me dediquei muito à parte técnica, e a partir de 2015 me dediquei basicamente a isso aqui, ó, a atacar as dores, não só dos donos, mas dos gerentes, dos gestores, dos supervisores de suporte, NOC, data center e todas as dores aí dos provedores. Aqui está aquele slide que eu falei, que tem um monte de besteira a meu respeito, tá? É besteira não, mas é uma historinha aí que eu já contei para vocês. E hoje eu vou atacar, não vai dar tempo de atacar todas as dores, tá? Eu vou atacar 2 delas que eu coloquei em vermelho ali, tá? Que são a inadimplência, que vou começar com esse câncer aí que todo dia 10 corrompe o nosso faturamento. A inadimplência, vou tentar dar algumas ideias para vocês praticarem. Vocês vão ver que é uma dor que não tem cura, mas que tem tratamento. Então vamos dar um tratamento aqui na inadimplência. Vamos falar um pouquinho de cancelamento, bem pouquinho sobre concorrência, outros provedores, impostos. E no item 5 a gente vai se dedicar bastante aqui, que é muito parecido com o que eu falei o ano passado. Vai ser legal porque a gente vai ver algumas coisas até mais apuradas do que a gente viu o ano passado. E a gente vai encerrar aqui com esses tópicos muito rápido. Os que não estão em vermelho ali é 1, 2 slides cada um, tá? E se não der tempo a gente pula, tá? Não se preocupem com isso. Então eu vou atacar esses 2 tópicos aqui, que são a questão da modelagem da mão de obra, ou modelagem dos vendedores. Eu vou falar mais do vendedor, mas entenda assim o vendedor como qualquer pessoa. O técnico, quando vai na casa do cliente, é um vendedor. O atendente de suporte, o agente de retenção, que é o cara da cobrança. Entenda o vendedor como um cara que precisa ali de frente de vocês, a exposição da empresa de vocês. E na verdade, esses caras, né, que são os vendedores, entre aspas, ou qualquer um, eles precisam estar treinados e qualificados e bem modelados, porque eles são o espelho do que é a nossa empresa, do que é o nosso provedor, do que é a nossa organização, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a pessoa jurídica na prática é um número lá, né, como CNPJ, né, mas não existe. Na verdade a empresa como pessoa jurídica não existe. Quem faz a empresa é como o usuário, ou o assinante, ou o cliente nos vê. Isso que importa no frigir dos ovos, assim. A questão da inadimplência, pessoal, desde 2015 a gente vive um cenário político bem conturbado, né? E ela tem, vocês têm notado aí, alguém não notou que, pode levantar a mão aí, que a inadimplência andou aumentando de 2015 para cá? Eu notei. Alguém não notou? Que ela vem crescendo? Até agora, no último ano, eu acho que ela deu uma estabilizada, né? E talvez agora esse ano ela comece a diminuir, mas por fatores econômicos, tá? Então, o abandono de contrato, na minha época, ele era de lascar, porque, olha só, eu instalava, configurava, gastava dinheiro para conquistar, porque é um cliente conquistado, é um cliente que não paga, mas eu botei entre aspas ali, e o cliente simplesmente, por vários motivos, operadoras, concorrente, mudança de endereço, falta de dinheiro, perfil,
E justamente nesse último ponto, assim, que era a questão do perfil, um negócio que me incomodava muito na questão da inadimplência. Eu achava que tinha algum problema comigo, tinha alguma coisa errada comigo, uma coisa que eu fazia errado. E os meus números de inadimplência eram muito altos, sabe? Muito altos. Eu chegava lá no dia 10, aí, que era o dia do vencimento, nossa, era um dinheirão que deixava para trás, assim, era um dinheirão louco mesmo. Tá? Então, eu tinha números de inadimplência bem altos, tá? E aí eu fiz um curso de análise de crédito na época, né? Então eu fiz o curso, aí eu apliquei o curso, fiz o curso lá em Porto Alegre, apliquei o curso, e eu vi, isso que eu queria trazer para vocês na questão da inadimplência, e eu vi que um grave erro que eu cometia, e que talvez vocês cometam, já falei até no YouTube sobre isso, para quem já me assistiu online, lá no canal da Voz e Das, ou da própria Computec, eu entendi que tinha um erro. Não ia resolver, obviamente, meu problema de inadimplência, mas tinha um erro, tá? E eu comecei a me antecipar esse erro. Depois eu vou falar sobre ele. Aí eu amplifiquei um pouco mais do que foi dado no curso, e o ano passado eu montei um curso baseado nos meus erros, ou na minha mudança de perfil, tá? Eu mudei. Olha só, o primeiro movimento que eu fiz, tá? Depois que eu fiz esse treinamento aí, já que não tinha cura, né? A doença, eu tinha que tratar ela, eu tinha que vacinar já antes, tá? Então, naquela época, o que eu fazia? O que eu recomendo que vocês pensem em fazer hoje na questão da inadimplência? Não tem cura, vocês vão ter inadimplência para sempre vai ter cliente que não paga, sempre vai ter cliente que se muda, sempre vai ter cliente que inventa desculpa, que mente, tá? E vocês vão ver que a questão do cancelamento é outro câncer, que todo cliente mente, muito cliente só quer benefício, tá? Muito cliente está mentindo porque está triste com alguma outra coisa, brigou com a mulher em casa ou com o marido em casa e desconta no provedor. Tudo isso acontece, não tem cura. Mas tem algumas coisas que dá para fazer, tá? Uma coisa muito interessante que a gente fez naquela época, que reduziu bastante a inadimplência, que reduz até hoje, foi aquela questão de entra um cliente lá no teu provedor para assinar com vocês. Ele é atendido, espero que seja muito bem atendido e tudo mais, mas ele é daquela geração lá de 20 a 30 anos, ou seja, uma geração que não costuma pagar suas contas em dia, correto? Quem é que atende aí provedor? Quem é que atende cliente final aí? Vocês concordam comigo que a maior parte dos inadimplentes é a turminha, né, pós-adolescente, vamos dizer assim, jovem, né? Depois vem aquele pessoal dos 30 anos, já paga um pouco melhor, estou balançando a cabeça aí porque é verdade. Eu levei 5 anos para descobrir isso, espero que vocês descubram agora. Vem aquela turminha dos 30, 35 anos que paga um pouco melhor. Pode olhar lá no sistema de vocês lá. Depois vem aquela turma acima de 45, né? O que acontece com a turma acima de 45 anos? Em relação aos de 30 e os de 20 na questão da inadimplência. Como é que é o perfil desse cidadão? Paga melhor ou paga pior que os jovens? E os que estão aposentados, acima de 60, 65? Paga melhor? Por que eles pagam melhor? Porque tem mais estabilidade. Óbvio, o cara que está aposentado, ele pode até ganhar pouco, mas ele tem mais estabilidade. E outra, nessa idade, a gente costuma contratar coisas que a gente pode pagar. Aos 20 anos, a gente contrata tanta coisa, né? A gente contrata até marido, contrata até namorado, contrata até namorada e não consegue pagar essa conta depois, né? Então o que acontece com essa turma aí? Paga melhor. Então, a geração dos nossos pais, dos meus pais, paga melhor do que a minha. As dos meus filhos paga pior do que eu. E a dos meus netos quase não paga nada, né? O que acontece quando o cliente entra na loja, então? Ou entra para assinar um contrato, ou liga para vocês? Normalmente, o que eu via? Que o aluguel, que o condomínio, que a conta de luz não era no nome daquela pessoa. Não acontece isso lá no provedor de vocês? Normalmente, quem mora ou quem paga as contas da casa é o pai, a avó, a mãe, o tio, enfim, o tutor legal daquele cidadão que quer comprar a internet. Vamos dizer assim, ou responsável por aquele cidadão, responsável entre aspas. Muitas vezes até essa turma trabalha e tem uma vida, vamos dizer assim, financeiramente ativa, né? Mas deixa as contas para trás. O que eu comecei a fazer
a partir disso, o que eu comecei a indicar para o meu pessoal a partir de 2015, quando eu me dei conta disso aqui? Eu comecei a dizer para todo mundo, para os meus funcionários lá, para os meus colaboradores lá, pessoal, vamos colocar, é vacina, né? Vamos colocar o nome da fatura no perfil, no público-alvo de quem paga e não de quem compra, certo? Qual é a minha chance de inadimplência? Muito menor. Vai ter inadimplência? Claro que vai, mas é muito menor. Então, o cara entrava na minha loja, por favor, comprovante de endereço, conta do condomínio, fatura do cartão de crédito, qualquer documento que tivesse o nome e o CPF do pai, do vô, da avó, do cara que pagava. Se não tinha na hora, liga pro pai, o pai manda pelo WhatsApp, eu aceitava tudo, aceita de qualquer forma. Na verdade, o que interessa é saber o nome, a idade e o perfil do cidadão, não é saber onde ele mora. Isso é secundário, mas é importante, mas é secundário. O primário é saber o perfil, a condição econômica e a sociedade. De posse de um comprovante de residência qualquer, eu sabia o bairro do cara, tipo de casa que era, aí começava o CSI, né? A gente brincava lá, aquele seriado, quem é que assistiu o CSI aí, algum episódio aí? Você sabe, o seriado dos peritos, aquele de Las Vegas, lá tem Miami, tem Las Vegas, começava o CSI, a gente brincava desse nome aí internamente lá, a gente faz isso até hoje, tá? O que é o CSI? Eu entrava lá no Street View e olhava a casa do comprovante que o cara tinha nos dado. Como é que era a casa, se eu já tinha algum assinante naquele lugar antes, porque aí vem a falcatrua, né? Trocar de CPF, cancelar e começar tudo de novo, para ganhar os 3 meses grátis de novo, pagar a instalação menor. Daí começava o CSI. Aí a gente investigava. O cara, antes de qualquer coisa, a gente começava a investigar o cidadão. Pessoal, é assustador como cai a inadimplência nesses casos, quando a gente consegue investigar o cidadão, saber a faixa de renda dele, saber a idade dele e saber se ele realmente paga as suas contas em dia. Tá? Por quê? Começamos a vender a internet não para quem compra, mas para quem paga. Aí o meu pessoal lá era muito bem orientado a perguntar, quem sabe vamos botar a fatura então no nome do dono do comprovante, no nome do seu pai, no nome da sua avó, no nome da sua mãe, no nome do seu tio. Tá? Então a dica é aqui, passa tudo isso aqui, esquece tudo isso aqui. Não vende para quem compra, vende para quem paga. Ah, Luciano, mas eu já fiz esse erro no passado. Bom, eu não tenho culpa, né? Só me deixaram palestrar hoje, né? Podia ter escutado isso 5 anos atrás. Mas a partir de segunda, né? Quando é que tem faturamento aí? Mês que vem, né? Agora em março já tem faturamento de novo, né? Já orienta o pessoal a começar a colocar as faturas, pedir o comprovante de residência, eu aceitava até a imagem do celular, até qualquer coisa, me mandava por e-mail, eu imprimia, não importa o documento, importa que tenha um documento. O que eu falava lá? Seu Newton é meu pai, né? Aí chegava o Luciano lá para comprar, que sou eu, aí a minha menina lá falava, quem sabe vamos colocar a fatura no nome do seu pai, que aqui eu já tenho o comprovante de residência dele, já tenho o comprovante dele, já tenho tudo, ele é aposentado, vai ficar muito melhor, tu vai te livrar de pagar essa conta. E aí 99% das pessoas que entravam para comprar ou que ligavam para comprar a internet, fechavam no nome do responsável. E a minha inadimplência começou a cair vertiginosamente. Chegamos ao cúmulo de ligar para o cliente para trocar a fatura. Quando o cara ficava sem pagar, 1, 2 meses, pagava, botava em dia alguma coisa, a gente já pedia, dá para botar a fatura no nome do seu pai, do dono da casa e tal. Chegamos ao, não vou pedir que vocês cheguem a esse absurdo, tá? Mas é possível baixar muito a inadimplência tomando essas 2 medidas simples. Então, vacina contra a inadimplência, reconhecimento do público-alvo. Outra coisa importante, mas aí já é pós, né? Já é quando não paga. Do 3 em diante aqui é pós, né? Criar uma régua de cobrança, né? Régua de cobrança é coisa extremamente... O que é uma régua de cobrança? Uma coisa, tem um nome bonito, né? Mas é uma coisa muito simples, tá? No meu curso de gestão de inadimplência, eu passo isso aqui, como é que faz a régua e como é que faz a curva ABC, né? Régua de cobrança é o seguinte, eu tenho uma empresa que me deve R$1.000, eu tenho um cliente de pessoa física que me deve R$60. Qual é o que eu vou cobrar primeiro? Se os dois estão atrasados no mesmo dia, né? Obviamente eu vou cobrar primeiro quem me deve mais, né? Ou eu vou entrar em contato com quem me deve mais. Existe toda uma técnica para entrar em contato, que não dá tempo de explicar aqui, mas isso é uma régua de cobrança. Eu apuro lá o meu faturamento, crio regras, posso jogar no Excel e clicar lá na coluna, né, que é o mais fácil de tudo, e criar a régua de cobrança. Curva ABC também, né, quem cobra primeiro os primeiros, depois os intermediários, depois os que devem por último, porque eu não posso perder tempo. Enfim, eu consigo fazer
essas estratégias para maximizar a minha cobrança, tá? E aqui, ó, entender qual o tipo de cobrança é mais adequado. Passa 2 dias, o cara olha lá no sistema, o cara pagou sempre em dia. Passou 2 dias e ele não pagou. Pô, será que ele está picareteando para sempre, né? Eu preciso entrar nesse cara com uma cobrança mais incisiva ou eu posso entrar com uma cobrança mais suave? Quem sabe o senhor esqueceu o boleto, né? Quem sabe eu posso lhe mandar de novo? Como o senhor nunca atrasou, vou mandar para o senhor sem juros, tá? Mas, por favor, na próxima fatura lembra da gente, né? Porque tem muito cliente que joga os boletos para cima e pega um na mão e vai pagar só aquele que pegou na mão. Os que caíram no chão ele vai deixar, né? Mas tem muito cliente que não é assim. Justamente usando ali o item 1, vocês vão chegar à conclusão que a maioria vai pagar em dia. Agora, o cliente que nunca paga, sempre atrasa, e todo mês tem que ligar para ele, ou até cortar a internet se ele não paga, né? E o bloqueio de acesso ainda é o meio mais eficiente, não tem outro mais eficiente do que esse. Com esse aí eu posso ser mais incisivo. Então existem o que a gente chama de ações, né? Call to action, CTAs, para cada tipo de cobrança. Tem só 2 aqui. E o item 6, por incrível que pareça, é muito pouco praticado, né? É muito pouco praticado. A questão de negociar, tá? Muitas vezes o cliente atrasa, na negociação a gente conseguia até trocar o nome da fatura, até trocar o CPF da fatura, pelo pai dele, pelo vô dele. Eu sou muito irresponsável, eu me esqueço, mas a minha mãe paga direitinho, vamos botar a internet no nome dela. A gente provocava até o próprio cliente a fazer essa vacina, até essa troca, para que não aconteça de novo, para que não seja bloqueado de novo. Então você tem que ter um agente, né, de cobrança que tenha essa noção, que tenha essa sensibilidade de conseguir aplicar a vacina e também negociar, porque o item 6 aqui pode estar diretamente relacionado com o item 1. E melhorando o perfil de pagamento, tá? Já que vocês querem tudo mastigadinho, o perfil que melhor paga no Brasil, tá? Melhor perfil de pagador. Vocês vão fazer qualquer curso de recuperação de crédito, vai ser uma das coisas que eles vão ensinar para vocês. Eu sei porque eu já fiz, tá? Mulheres pagam melhor que os homens acima de 65 anos. O problema é que elas estão muito perto, né, de morrer, né? Mas é só um detalhe, tá? Mas mulheres acima de 65 anos. Esse é o melhor perfil de cobrança. Não tem mulher? Vai homem mesmo, tá? Mas é a melhor coisa que vocês podem fazer para melhorar o perfil e vacinar os assinantes de vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês, outra dor, essa aqui eu vou falar bem pouquinho, vou me focar mais na mão de obra depois, é a questão do cancelamento. Isso me incomodava. A gente ativava 100, cancelava 80. Não acontece isso com vocês, né? Fica 100 certinho, sempre, né? Ninguém cancela todo mês, ninguém se muda, ninguém se divorcia, né? Ninguém briga com vocês, ninguém fica bravo com a internet, que não pega no banheiro. Ainda bem, porque na minha época ficava, tinha esse problema aí toda hora, tá? A gente tinha que cuidar de roteador, cuidar de DNS, cuidar de BGP, cuidar de escambau e, ficava pensando todo mês, será que o meu serviço é tão ruim assim, que eu ativo 100 e cancelo 80? Não sei se é essa a proporção, mas eu tive uma informação agora há pouco aqui no provedor, que disse, Luciano, estou ativando 800 clientes por mês, provedor grande, ativo 800 por mês, provedor grande, e eu tenho 720 cancelamentos. Cara, tu tá com prejuízo.